tudo bem? Voltamos com mais um episódio do nosso podcast de gastronomia, o Mudando Vidas, um podcast sobre educação do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui de Caxias do Sul para todo o país e que tu assiste no YouTube do Senac do Rio Grande do Sul. O tema de hoje é um tema que para mim e para o Matheus é muito importante, é muito caro para a gente. Nós somos conselheiros do Contur, aqui em Caxias. O Contur é o Conselho Municipal de Turismo. E a gente enxerga, além do nosso papel na área da gastronomia, falando em turismo, da importância de territórios gastronômicos. O que são territórios gastronômicos? São espaços onde o turismo se desenvolve a partir de uma delimitação geográfica gastronômica, onde a gente tem vários estabelecimentos de gastronomia que fazem com que o turista venha para conhecer a história daquele lugar, a cultura daquele lugar e, principalmente, experimentar os sabores daquela comunidade. O que tem de bom ali? O que tem de gastronomia local? E a gente está recebendo uma dupla aqui que é responsável por um grande sucesso de um desses territórios aqui da Serra Gaúcha. Vou pedir para que elas se apresentem. Quem é que está aqui com a gente? Eu sou a Natiele Marques, gerente do Café Galópolis. Eu sou a Greta, eu sou a que sonhou, o que eu já vi além, né? Desde faz uns 8 anos já que eu sonho com Galópolis já, assim, no mapa turístico já. E sou moradora e nasci em Galópolis, apaixonada pela história e pelo bairro. Muito bem. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac. E hoje a gente está para falar, né? Tá com duas meninas aqui para falar sobre essa questão dos territórios gastronômicos, que já diz a teoria, né? Às vezes a forma mais palatável, com perdão do trocadilho, de entender a cultura do outro é provando a sua comida. Então, por que a gente não pode dizer que tais comidas têm a cara de tais lugares? Tem, né? Com certeza tem. Eu sou Denise Sefrim, diretora do Senac de Caxias do Sul e de Vacaria. E tenho o prazer, então, de abrir esse bate-papo com essas duas queridas aqui, responsáveis por alguns dos, vou dizer assim, dos quitutes mais importantes da nossa gastronomia local aqui. E representativo de onde a gente vai falar. Representativos, com certeza. Mas para ti que tá em qualquer um dos lugares aí do nosso grande Brasil e que não conhece a Serra Gaúcha, eu vou perguntar para as meninas. O que é Galópolis? Aonde fica Galópolis? E o que Galópolis representa para vocês? Vamos lá. Galópolis é um bairro pertencente a Caxias do Sul, uma vila, né, muito unida, a comunidade é muito enraizada lá. E de gastronomia italiana, né, puxa bastante isso. E foi pensado nisso que o Café Galópolis abriu suas portas, né? Resgatar a cultura, resgatar o senso de comunidade, de um pelo outro. E nasceu disso o Café Galópolis. Matheus, que é nosso historiador, não sei se vocês sabem, meninas, o Matheus é mestre em história, pensem. Então, ele vai dar aqui essa palhinha pra gente, como que surgiu Galópolis. Eu ia dizer Galópolis, né? Depois eu vou deixar as meninas complementar, porque elas têm lugar de fala, né? São da região. Mas é a primeira vila operária de Caxias, né? E para quem não sabe, Caxias é uma cidade industrial, é a 14ª economia do país, né? Então, tem no seu DNA exatamente. a questão industrial. Eu brinco sempre com os alunos que Galópolis é quase uma Petrópolis, só que na figura do Hércules Galó, né? Que então foi um grande empresário da nossa cidade que começou a construir, então, toda essa vila, um entorno da empresa para poder movimentar e para poder também gerar riqueza e renda para nossa região aqui da Serra, né? E daí, depois de um determinado tempo, ela teve o seu declínio, com o declínio da própria indústria que existia ali naquele espaço. E já há alguns anos a gente tem, então, uma retomada do desenvolvimento daquela comunidade, que foi uma comunidade que está instalada lá, né? Ela está instalada lá. Ela vai surgir com a ideia da fábrica, mas ela perpetua a própria fábrica. Exato. Então, existem uma série de desenvolvimento, uma série de estabelecimentos que estão se desenvolvendo para
revitalizar, então, Isso esse mesmo. espaço, esse território. E, claro, a gastronomia, ela tinha que ter o seu lugar ali, né? Como realmente uma vitrine grande do que se produz naquela região. E aí a gente chega no Café Galópolis, Isso. que eu, quando cheguei em Caxias, o primeiro bairro que eu conheci, né, eu cheguei numa semana e na outra semana a gente teve um encontro do trade de turismo em Galópolis. Né? Então, o primeiro lugar que eu conheci fora do centro da cidade foi Galópolis. Para mim é muito caro tudo que acontece em Galópolis. E uma das primeiras coisas que eu experimentei foi o canudinho de Galópolis. Né? Então, do café, era numa vinícola que tem ali, né, que fizeram aquele café e levaram o canudinho. Então, eu digo para vocês assim, ó, que foi um cartão de visitas da cidade para mim, por isso que é tão impactante ouvir de vocês que vivem todo dia o café, a história. Mas eu quero que vocês contem, então, para quem não conhece, porque agora eu conheço. Mas eu quero que quem está ouvindo e participando do podcast, nos assistindo, conheça, então, a ideia, como é que é o espaço, o que que vocês servem. Sim. Vou completar um pouquinho como foi o café, um dos primeiros empreendimentos ali dessa grande retomada, né, do bairro, né? Esse olhar, assim, né, da comunidade olhar para a história, né, para a valorização. Então, assim, o nosso primeiro pensamento, quando a gente pensou em montar o café, foi olhar mesmo, né, para aquilo tudo ali que deixaram, né, os imigrantes que vieram para cá, né, cheio de sonhos, com muita vontade, e deixar tudo, né, e um lugar cheio de histórias e não tinha ninguém para contar. Ele estava abandonado. Então, o café foi montado justamente para isso. Tanto é que vocês podem olhar, quando o dia que vocês entrarem no café, vocês vão ver que até os tijolinhos da Vila Operária tem lá. Tem toda a história do bairro, de todos os imigrantes, né? E quando vocês entrarem, vocês já vão ver como é valorizado, né? Como a gente valoriza a história. E não é uma história de uma pessoa que a gente não conhece, é a nossa história, né? E aprendendo quando a gente abriu, os visitantes vieram, cada um que vinha, ele acrescentava uma coisa a mais. Né? Contribuição. Eles contribuíram, sabe, para a gente montar todo esse novo cenário, né? Como a gente quer, quando os turistas chegarem, o que a gente vai mostrar para eles, né? O que vai encantar eles, né? Então, assim, como a gente foi o primeiro, as pessoas iam chegando e iam falando, né? Olha isso, isso. Eles iam colocando coisas, né? E a gente está escrevendo essa história, eu acho que é uma nova página, né? Porque as pessoas gostam de falar muito, Galópolis depois da enchente. Não, a gente já vinha trabalhando, né? A gente nunca parou. Tanto é que o café passou, 13 dias depois estava ali, intacto, né? Porque para nós, a nossa tristeza foi o dia que pararam de olhar, né? Tipo assim, lá, nós tínhamos até um cinema, né? Então, quando foi que a comunidade decidiu que não era mais legal ter isso, né? Para nós, essa é a nossa interrogação, né? Aonde foi que a gente não viu, né? Que as coisas estavam se perdendo. Perdeu. Isso, né? Então, a gente abriu o café. Qual foi o dia, Nath? Agora Dia 17 de junho de 2022. Isso. 2022. E desde então foi bem procurado, sempre foi uma surpresa para nós. Desde o primeiro dia, teve a inauguração numa quarta e na quinta-feira, logo cedo já, a gente não sabia, a gente teve de reaprender como atender aquele novo público, aquele novo volume de pessoas. Sempre foi bem movimentado, mas após a reinauguração foi muito diferente e, que nem a Greta falou, sempre foi pessoas de Galópolis que contribuíam muito com a história, nos ensinavam, chamavam essa história, e eles olhavam um livro de Galópolis, porque esse é meu bisavô, porque ele veio junto. Foi muito enriquecedor para nós. Para mim, que não sou uma galopense, que nem dizem, né? Eu fui morar a partir dos meus 6 anos para lá, eu aprendi muita coisa e sou pertencente a essa comunidade. E eu enxergo o café como um porta-voz das pessoas de Galópolis para
para contar de Galópolis, para enxergar ele realinhando os seus sonhos, vamos dizer assim, suas famílias voltando para o bairro, né? Tinha muito disso, né? O jovem morava lá, crescia lá, estudava e ia embora. E agora não, eles estão retornando, abrindo novos negócios, outros sonhos. Parece que o pessoal tá com uma autoestima lá dentro, né? A minha história, o meu bairro. Outro dia passou uma mulher, ela disse assim: eu vi a propaganda de vocês na RBS, do café. Nossa, dá um orgulho para nós, né? Então... Eu também vi. né? E daí, assim, eu pra mim mais orgulho, porque é a Nath que tá na propaganda, né? Então é a minha cria, entendeu? Né? Bastante as pessoas, nossa, tu nem me contou que tá lá na RBS, que tem um outdoor. Uma coisa comum pra nós, porque foi um dia comum, a gente foi lá na praça, tirou uma foto e depois virou um outdoor, mas a gente vê que é bem valorizado o trabalho que é feito ali. E a comunidade enxerga o café mesmo, né, como porta-voz da história, né? Era bem esse o ponto que eu queria falar. Eu acho que é esse, na minha humilde opinião, o grande ponto. Vocês foram porta-voz da história de vocês, né? Da história de Galópolis. Vocês aprenderam com o pessoal de lá, que é justamente que nem a Greta falou. Que ponto que a gente começou a esquecer quem a gente era, perdeu-se o cinema, perdeu-se isso, perdeu-se aquilo. Então, reaprender dentro da comunidade para daí depois começar a espalhar isso, que eu acho que é o grande ponto de virada, que é o que faz justamente quando se fala hoje, né, em alguns territórios gastronômicos, a gente vai ter Galópolis despontando, né, assim como o Forquet tem por relação das vinícolas e da vinícola histórica lá na vinícola forquetense e tal, mas que Galópolis está começando a aparecer e figurar, né, nesses territórios aí. Posso? Sim. Então, eu acho que é tão importante essa retomada da narrativa, né? Que é isso que vocês fizeram. Vocês não estão deixando que outros contem a história de vocês, porque daí quem conta a história conta pelo seu ponto de vista, pela sua perspectiva. Aumenta um ponto. E pela sua perspectiva. Então, vocês estão contando pela perspectiva de quem é de Galópolis, de quem assumiu Galópolis como seu lugar, né? E salientando aquilo que para vocês é caro, aquilo que para vocês tem valor. Nesse caso, é a cultura, a história e a gastronomia. Então, agora me contem da gastronomia do café. Como que surgiu o cardápio? Como que surgiu? O que veio, assim, da receita da nona? O que tem a cara de vocês? O que é mais contemporâneo? Assim, não teve nada planejado. Nunca foi nada planejado. Quando eu tive a visão do café, eu vi a praça, eu vi os japoneses com câmeras, sabe? Turismo, eu vi tudo isso. Turismo. E assim, foi mais coração, nada planejado, não tem estratégia nenhuma. O café abriu sem cardápio, para vocês terem uma noção. Quem escolheu foi os clientes. A gente mas a gente colocou tudo que vocês imaginam: polenta brustolada, canudinho de Galópolis, pastel frito na hora, grostoli, tudo que a gente gosta de comer, a gente colocou ali. Tudo. Com aquele tempero, com aquele salame, com aquele queijo. Uma gastronomia, eu digo, mais popular, mais que a gente come na avó. Eu vou na minha avó comer uma polenta brustolada. Não é popular, é caseira. Isso, é muito nona. Isso. E a gente sempre cuida muito para continuar com aquele sabor, não ficar uma coisa muito... Como é que eu vou dizer assim? Tu vai achar no centro, tu vai achar em várias... Genérico. Genérico, daí a gente fica assim, não, a pessoa saiu lá da casa dela, se deslocou até Galópolis, porque se ela vai pro café é porque ela se deslocou, né? Ela se propôs fazer. Ela tem que chegar lá e tem que comer uma coisa que ela não vai comer em outro lugar. Que ela vai tentar vir quantas vezes ela puder lá no café para comer. E foi assim que foi construído. E as receitas, quando abri o café, eu finquei meus pés na cozinha, mas a Nath sabe, né? Desde o primeiro dia, padrão, a pessoa vai vir aqui tal dia, vai comer igual no outro dia. Eu fiz todas as receitas, eu provei tudo, a gente aprovou, a gente acrescentou, colocou todas as receitas são feitas assim. A gente não muda nada, a não ser que é para melhorar. Quantas pessoas tem hoje no time?
pessoas fixas, né, durante a semana 6, e aos finais de semana a gente trabalha de 4 a 5 pessoas que fazem rodízio, né, uma cooperativa que presta serviço para nós. Quase em 15 a gente trabalha Isso, no final de semana. é bastante Pessoas gente. lá de Galópolis. Sim, tem uma pessoa fora, que é a Denise, né, que ela mora mais afastada de Galópolis. No O bairro restante São tudo Pelegrino, lá. mas ela é bem galopense. Bem barrista. É bem de lá. Mas assim, e foi legal também montar a equipe, foi tudo uma estrutura assim, foi acontecendo. E a gente entendeu o nosso desafio desde o primeiro momento de montar o café lá, né? Que foi trazer o pessoal, né? O que os clientes iam fazer ali, né? Então, a gente teve esse primeiro desafio. Aí a gente entendeu estrategicamente pelas redes sociais o que a gente tinha que fazer todo dia, com muita constância, todo dia, né? E assim, seria fácil, né? Bem fácil ir num lugar que a prefeitura, alguém já faz essa gestão, né, turística para ti, né? Eles te trazem o cliente, né? Só que ali em Galópolis a gente teve que começar que nem formiguinha, né? Então, assim, tudo que a gente faz a longo prazo, a curto prazo, e a comunidade está sempre incluída, né? Tanto é que a gente participa de todas as ações que tem lá com a comunidade, todas. Tem a festa das crianças, a gente está junto. A Semana de Galópolis, a gente está junto. O Natal, a gente está junto. A gente entende que é o conjunto, né? A gente precisa da força. Porque assim, daqui a pouco, né? Eu tô lá, eu tenho as redes sociais, eu tenho o suporte de fora. Não, mas eu preciso da comunidade. É ela que me dá a força, né? É ela que dá a força para nós, né? Conta para mim dos fornecedores. Eles também são locais? Muitos, a nossa parte de massas locais, né, da Quarta Légua. Verduras também da região. As verduras vinhos. também. As parcerias vinícolas é só de Galópolis. A gente tem 7 vinícolas ali. A gente faz degustação todo final de semana para promover a vinícola, pro turista conhecer a vinícola também, para saber o que tem ali, né? Gurias, além de vocês, quem mais compõe esse território gastronômico? Quais são os outros negócios onde eu posso passar bem? A gente está bem feliz porque, assim, a gente começou quando não tinha nem carro estacionado no lugar, né? Para vocês terem uma noção, era nós, né? E a vontade. Daí agora na nossa frente tem o Vila, né? Que abriu faz 2 semanas. O Guilherme estaria aqui conosco. Isso. E agora ele teve um imprevisto agora há pouco, tá? Então seriam vocês 3, a gente traria o Guilherme também, mas não vai faltar a oportunidade, com certeza. Porque a gente queria realmente demonstrar a importância do coletivo, né? Sim. Para esse desenvolvimento. Uma pena que ele não conseguiu chegar a tempo. Tem a Casa Canale, que daí tem que fazer reserva. Tem o Estragliotos, que é um pub que tá bombando já faz uns 4 meses na parte da noite também. Acho que eles funcionam a partir das 6 horas. Na BR-116. É muito legal o ambiente, muito legal, muito legal. Tem as vinícolas lá em cima, na tem quarta e terceira légua. Tem a pizzaria Osteria del Tóquio. Osteria del Tóquio. E tem a Dona Emília. Tem a Dona Emília. Nossa, eu esqueci o nome da vinícola onde a gente teve o evento. Dom das Bonifácio. Ali. Dom Bonifácio. Elas abrem no sábado pro jardim, né? Daí tem também. Nossa, tem muito legal ali, muito legal a proposta delas, lindo o ambiente também, né? Bem acolhedor. Sim, tem a pizzaria também na mesma, lá na Quarta Légua também, que é bem boa a pizzaria. Osteria del Tóquio. Lá eu falo no centro de Galópolis, daí agora tem a pizzaria Dona Emília, a Vila, o Estralhoto, nós. E já tem mais uns 2, 3 empreendimentos já engatilhado para abrir com o mesmo propósito. Fala para mim, Greta, qual é a importância de ter tantos... Porque para alguns podem pensar, são muitos concorrentes. Jamais. Mas como que vocês enxergam esse monte de empreendimentos gastronômicos ao redor, todos num mesmo território? Para mim é bem, assim, a minha visão é bem ampla disso. Para mim, se eu estiver sozinha, eu sou um ponto, né? Eu sou um ponto. Se tiver mais, eu vou virar mapa, entendeu? Vários ao redor, embaixo do meio. A gente vira um mapa, né?
sustenta, né? Se sustenta, né? Um dia vai no meu café, o Vila vai lá no Vila. Depois do Vila, o Vila indica, vai na pizzaria. A pessoa não vai comer todo dia a mesma coisa. É isso, a pessoa sente vontade, desperta vontade de conhecer outros lugares. E um fala pro outro, e nosso bairro daqui a pouco vai estar cheio de pessoas. Cheio de pessoas. E para nós, como a gente foi as pioneiras, para nós é dever cumprido, né? Porque assim, ó, com a visão que eu tive que ia dar certo, outra pessoa, talvez não na mesma hora que eu, não viu, né? Mas depois que a gente veio, deu certo, tá vendo a mesma coisa, tá sentindo a mesma coisa, né? Então, a gente não é concorrência, é aliados, né? Aliados. São parceiros de negócios. É, parceiros. Como é que funciona essa construção? Então, existe uma associação... Eu sei qual é a resposta, tá? Mas quem tá nos ouvindo e tá pensando aonde tá inserido, que tá numa rua onde não tem nada, ou que tá num bairro aonde precisaria, ou que tá numa cidade pequena e que queria fazer esse movimento, por onde começa? Como é que foi esse... Claro, primeiro a gente tem que ter algo para contar. Isso eu acho que é fundamental, né? Mas a gente também pode construir histórias, né? Sim, Mas como que a gente começa? Como que a gente junta esse povo com o mesmo objetivo? Da experiência de vocês, como que vocês enxergam isso? Começa? Não pode falar, Nath. Eu acredito que em Galópolis, depois que surgiu essa vontade de 1 ou 2 pessoas, né? Depois que teve o museu inaugurado ali do Hércules Galó, com o seu Renato Ursólio, surgiu essa necessidade de transformar Galópolis e surgiu a associação. A partir dali, né, foi vários encontros até formalizar bem certinho e a associação tem essa construção, associações, né? Um associa o outro para se ajudarem em eventos, em arrumar alguma coisa, infraestrutura. Eu acredito que o humano já vem com essa instalação pré-fabricada lá na fábrica, né? Um ajuda o outro, a corrente faz, né, uma união, justamente. Então, eu acredito que sempre é união, sempre ser claros, né, não pensar mesquinhamente desse jeito. Ser solidários. Antes da gente seguir o papo, grifei aqui, que hoje eu tô escritora. Que eu gostei muito do que a Greta falou, que a gente deixa de ser ponto e passa para ser um mapa. Essa né? frase, assim, ó, Que é te aquilo digo, Greta, que vem tem de encontro com o botar que na tu parede. disse. Como é que eu faço justamente para criar esse território? Tipo, aqui tem nos exemplos, né? A Rota do Queijo da Canastra, o Vale dos Vinhedos, que são territórios consolidados. O quanto é interessante a gente ter uma diversificação gastronômica, Sim. que é para que esse turista, que consequentemente é nosso cliente, tenha... não é persistência a palavra, é que ele permaneça mais tempo naquele local, consumindo os produtos daquele local, fazendo a economia daquele local girar. Então, que nem tu disseste, tudo vai começar, né, com aspas, com a construção do museu. Tá, e como é que eu faço para reter esse turista que tá no museu aqui? Onde é que ele vai almoçar? Onde é que ele vai tomar café? O que ele vai tomar? Ele vai dormir. Consequentemente, sobre onde isso, ele vai né? dormir. É uma comunidade de empresas, né? Não são concorrentes, jamais. Quando tu faz esse espaço geográfico que tu estava comentando, nunca é concorrência. É sempre para acrescentar. Um acrescenta o outro, um completa o outro. Tem que ser assim. Pra te ver como a gente leva tão a sério isso aí que a gente não... Galópolis é uma empresa. A gente não Tem tá... setores. A gente não tá brincando, sabe? Não é assim, meu negócio não é só sobre isso. É sobre a comunidade. Nós, a gente abre até a igreja no domingo. Para pessoas ir lá no café, né? Ir na Vila Operária, ir na igreja, porque a primeira coisa que tem que estar aberta é uma igreja, lugar turístico. E a gente acredita que nós estamos no caminho e é isso. E a gente leva a sério, a gente abre até a igreja. Vai dando porque não é o jeitinhos. normal, né, aqui da nossa cidade ficar aberta no domingo. Não, porque não é uma E a cidade gente abre. turística, né? Tá transformando agora, né? A gente tá nesse A processo. gente tá abrindo, abre a igreja, faz o roteiro, a pessoa, tem uma fila. Eu disse, vai lá, já dá uma rezadinha e tal, né? Faz todo, né? Vai conhecer a história. Depois Então, a gente tem lá em Galópolis... Um roteiro! A gente tem... Começou pelo museu,
Aí a gente começa a estruturar todo um setor gastronômico, toda uma grande praça de alimentação ao ar livre, né? Com várias opções. Sim. A gente tem a igreja. O que mais a gente tem de ponto turístico lá para quem Tem quiser ir ver? pousadas lá em Galópolis, tem caminhadas, né? Tanto a do Padre Esquiavo, acho que é, né? Tem o E caminho do Padre corridas Esquiavo. todo sábado e domingo Todo. tem pessoa andando de bicicleta, caminhando, fazendo meia maratona. Quando que vai ter Tem a maratona? vila também. pro A vila pessoal. toda. É Ah. linda, né? Parece que tu tá na Itália, de tão bonitinha que ela é. Então, é muita coisa É para ver. muita coisa. Imagina que quem tá ouvindo a gente agora Tem que tem olhar. muitas pessoas que não sabem nem do que a gente tá falando. Sim. E a gente aqui quer dar desejo para essas pessoas virem ver. Mas é uma vila que é um pouquinho distante do centro de Isso. Caxias. Quantos quilômetros a gente sabe? Dá uns 6 a 7 quilômetros. Do centro. Do centro, então não é acessível. Muito. Quando bem tu, acessível quando tu ir. chegar lá, tu já vai... Parece que tu voltou no tempo, assim. Tem uma cascata, Tem uma né? Tem. cascata. Como é que é o nome da cascata? Véu de noiva. Quando eu era criança, tá? Quando eu era criança, eu tinha um sonho de conhecer a cascata pelo nome, porque a gente conhecia, assim, de ouvir falar. Imagina que a minha Uhum. idade, né? Mas há 50 e tantos anos atrás, né? Então eu ouvia o Véu de Noiva em Caxias, que não era, a gente não falava que era em Galópolis, a gente Sim, falava que era em Caxias. Caxias, e o Caracol, que era em Canela. Então, né? são pontos. Eram aqueles 2 pontos e eu era enlouquecida quando criança para conhecer. E eu eu lembro quando eu era criança de vir, né, a Caxias com o pai e com a mãe e conhecer, né? Então, são coisas lindas que vão marcando a gente. Isso. Essa é a história que a gente quer contar, né? E é sobre isso, porque tem a Dinara, que ela é a vice-presidente da associação, ela sempre diz. Maravilhosa. Ela sempre diz que Galópolis, ela não foi construída para buscar os turistas, né? É uma história pertencente De a verdade, alguém. é uma Ela história é um de cenário verdade. pronto, né? Cenários reais, naturais, e o que foi construído ao longo dos anos. Então, não foi nada produzido uns anos atrás para apresentar como rota turística. Ele existe e está se transformando para isso. E eu visualizo Galópolis, tem tudo num lugar só, né? Daí tu chega, tem aquele centrinho com as casas antigas, daí tem os restaurantes, daí tem toda a parte das léguas, né? Que daí tu tem as vinícolas, tem As as grutas. paisagens, tem as grutas, tem as cachoeiras. E é tudo num lugar o só. urbano e o rural junto, Tudo mesclado. junto. conectado, que tu consegue acessar de uma Isso. forma fácil. É, tem As tudo pessoinhas ali. caminhando, os senhorzinhos de idade caminhando lá na praça, cuidando dos seus netinhos, um conversando com o outro na esquina. É uma coisa muito que a gente via antigamente, que não existe. Hoje mesmo a gente recebeu uma cliente ali do bairro São José, ela falou assim, meus filhos nunca jogaram bola na rua. E ela veio esse final de semana, no domingo, num almoço da comunidade, e os filhos dela puderam jogar futebol na rua. Então, ela estava encantada com Galópolis. É. Que a pracinha era maravilhosa, a igreja era maravilhosa. Ela veio conhecendo os cafés hoje, porque domingo não deu oportunidade para ela, e ela tá encantada. Então, as pessoas chegam lá e ficam encantadas com a paz que traz o lugar. É uma paz. Teve festa das crianças também, teve clientes que foram lá também. Ah, quem que organiza essas festas? É a prefeitura? É não sei o quê. Daí eu olhei assim, não, é a comunidade. Comunidade toda. Daí para as pessoas é uma coisa fora do que, né? Do padrão. É fora do padrão, né? É porque normalmente a gente percebe que cada um olha pro seu umbigo, né? Então a gente tá cada um trabalhando pro seu negócio. Isso. E o que a gente percebe dentro da comunidade é realmente esse trabalho colaborativo, cada vez conectar mais Uhum. as próprias pessoas que moram ali nesse senso de pertencimento, Isso. engajando essas pessoas para uma divulgação desse roteiro, Isso aí. porque todo mundo vai ganhar. Sim. E aí levando essa história e transformando isso de fato em turismo. E o turismo a gente sabe que é uma baita indústria, Sim. tá? Que todo mundo pode ganhar. Todo Então, aí mundo. pode ganhar a gastronomia, pode ganhar a lojinha que vende o artesanato. Isso aí. Todo mundo. Teve um comentário que eu nunca tinha pensado, né? Daí, porque eu sou dos eventos, né? Todo dia, eu sou um evento, eu acho, né? A Nath já tá acostumada comigo. Todo dia eu sou, né? Eu tenho alguma coisa, não tem um dia que não tem, né? Daí eu tava no salão, ela disse, tá, que vocês vão fazer muito evento esse ano. Daí ela disse,
Porque tu sabia que com os eventos as pessoas ficam mais felizes, eles vêm aqui no salão se arrumar, porque as pessoas estão felizes, Gera entendeu? economia em todos os setores. Daí eu fiquei olhando e disse, meu Deus do céu, né? E até uma imobiliária disse assim, olha, nós vamos te trazer um presentinho. Daí eu disse, por quê? Deu certo, sabia que tu tão valorizando os imóveis aqui do bairro. Eu disse, meu Deus, Porque até querem isso. morar lá também. Sim, com certeza, vai Né? gerando valor, Então né? é uma corrente que a gente tá devolvendo, né? O que a gente ganhou, né? Daquelas pessoas que vieram lá atrás, né? Isso E aí. deixaram tudo. E a gente, né? Não é tipo assim, a gente não tá fazendo um favor, não. A gente tem que fazer isso, né? É a nossa Retribuição. responsabilidade, né? Social, né? Porque não tá falando de uma coisa tão longe, não tá falando da nossa história, né? Do que a gente é, né? E o que a gente faz com o que a gente ganha, né? Tem que cuidar, tem que contar, né? Tem que levar adiante a isso. Se a gente fosse resumir, então, Galópolis com uma identidade, uma marca. Galópolis não é só um lugar, é um sentir. Ai, que lindo. Uhum. Isso é verdade. Ah, muito bonito. Como é que foi essa construção dessa marca coletiva? Porque todos vocês têm, a gente percebe, assim, a própria identidade visual, né? A letra, tudo. Quem é que deu esse apoio? Sobre a identidade de coisa, De eu Galópolis? estudo marketing, né? Eu sou uma marqueteira incansável. E daí, assim, ó, quem criou foi a comunidade, né? Eu só uso as redes sociais para divulgar, né? Que nem hoje, se vocês abrirem lá o nosso Instagram, eu fui tirar uma volta, peguei um solzinho, né? Vitamina D, vi uma flor na Vila Operária. Não, temos que tirar uma foto. Daí foi aquela sensação, eu escrevi Galópolis, não é só um lugar, é um sentir. E daí escreve sempre, toda hora tem história para contar, né? Não tem assim, a pessoa não é uma construção. Daí a pessoa, às vezes, não soube me falar nesse jeito que eu tô falando. Galópolis não é, né? Não é lá o jeito que ela me olhou quando eu passei, né? Quando eu passo com o celular para tirar foto, as pessoas já estão felizes. Elas olham, o que essa louca tá inventando? Logo tá vindo, né, uma excursão, tá vindo não sei o quê. Eles já estão felizes. E eles estão ali do lado. Nossa, a praça tava cheia. Tem as senhoras que ficam na igreja, o pessoal queria saber o que era essa santa, eu tenho que descobrir o que é isso aqui na parede, eu tenho que saber, né? Eles estão querendo saber mais sobre a história, porque as pessoas estão perguntando, né? E a autoestima, tudo tá, assim, é muito bonito ver como tá sendo feito isso, né? Não é aquela coisa assim, tem um evento, chega um monte de gente, e é um pessoal assim, ó, que tá chegando... tá cuidando, sabe? Não é aquela pessoa que vai chegar, eu vou aqui, vou pisar aqui, vou estragar. Não, eles estão cuidando, sabe? Eles estão chegando por admiração mesmo, sabe? E é bem legal isso. Olhando para o que tu falou ali no começo da construção do cardápio, voltando um pouquinho para a parte da gastronomia e entendendo que não é um produto só, né? Uhum. Que tipo de experiência, então, a gente quer deixar? De experiência, para vocês terem uma noção, a gente tem o canudinho, né? Não foi nós que falamos, né? As pessoas falaram que era o melhor do mundo, então... E é. Não. Meu voto é para vocês. Então, a gente vai colocando elementos, né? Que nem... o canudinho, ele tem até uma embalagem, que é a réplica da Vila Operária, né? Então, da experiência ali, a gente quer que ele vá lá e ele descanse, que ele se reconecte, né, com as raízes dele. E até a pessoa, quando fala raiz, não fala da pessoa italiana. É de voltar para casa, de ter um momento de carinho, porque quando a gente tá à mesa, a gente tá tendo um momento feliz. Então, tu remete àquilo. Então, a experiência nada mais que é isso, é estar feliz lá. E o desde a hora que ele entra. E o canudinho é essa aproximação, né? É o canudinho, o prato de canudinho no meio, né? A gente... Não é individual, né? É coletivo. É uma coisa assim que a pessoa vai chegar aqui. A gente até complementa, a gente tem os desenhos que a gente fez do Bob Goods, do Café Galópolis, que é os pontos turísticos, né? Que a gente quer que a pessoa saia, sabe? Que saia da tecnologia e fique ali. Que ela relaxe, que ela pegue o canudinho. E o canudinho, sem mentira, ele é um abraço, gente.
Botou na boca, meu Deus, é na alegria, na tristeza, na saúde. Isso, assim, é um casamento perfeito. Eu tô assim, eu tô trabalhando, daí alguém, né, deu aquele gatilho que não é legal. Vou lá, um canudinho. Ai, tô feliz, canudinho. Toda hora, gente. É na alegria e na tristeza, é muito bom. Bem isso. É bem isso. Bem isso. Mas além de ir no café, nós queremos convidar todo mundo para ir para Galópolis, né? Para sentir o que a gente sente e deixar. E assim, ó, a gente não quer só falar sobre a nossa história. A gente quer se conectar com as pessoas. Que assim, ó, quanto mais pessoas souberem da nossa história e trazerem um pouquinho delas, a gente vai conseguir construir um novo recomeço de Galópolis, Novo né? capítulo. Porque a gente sabe que veio os imigrantes, né? Que vieram para cá e construíram tudo aquilo ali. E a gente quer construir um novo capítulo, né? Talvez não seja agora que a gente vai ter aquela, né? Mas deixar alguma coisa, né? Assim como foi deixado para nós, a gente quer deixar alguma coisa também. Isso. Gente, eu tô encantada. Assim, é muito mais do que a gente tinha pensado que vocês iam entregar de conteúdo aí para quem tá nos assistindo, nos ouvindo. É uma história linda, maravilhosa. Eu sou suspeita porque, de fato, eu entrei pela porta de Galópolis para Caxias, né? Então, eu cheguei e realmente, essa história é verdade. Meu primeiro momento fora da escola foi em Galópolis. E eu fazia anos que eu não vinha a Caxias, então ali eu entendi o que era Serra Gaúcha, ali eu entendi o que era a colônia, né? Ali eu entendi o que era essa história e eu me senti muito abraçada, muito acolhida. E aí como case de negócio mesmo, né? Olhando para o que a gente faz, para o que o Senac faz, né? O que nós fazemos como Senac? O nosso grande objetivo é formar mão de obra, né? Mão de obra profissionalizada, mão de obra profissionalizante, pessoas que saibam executar determinadas tarefas, basicamente focado no comércio de bens, serviços e turismo. Então, a gente olhando para o case Galópolis, a gente aplica toda a mão de obra que a gente forma. Todos esses profissionais que são importantíssimos para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento de uma localidade, eles têm lugar ali. Entende? Seja ele na venda de produtos, na venda de serviços ou na venda do turismo. Então, é um local que abraça todo esse pessoal que a gente forma diariamente. E aonde essas pessoas, elas podem, além de ser absorvidas pelos negócios que estão ali já, elas têm um lugar para começar. Elas podem começar a empreender porque elas vão ser bem recebidas, desde que elas entendam a cultura e sigam contando a história que já está sendo contada. Então, para mim, era tão importante. Eu falei, eu quero levar o pessoal de Galópolis. Sim. Eu quero levar o pessoal de Galópolis para falar e para contar essa história. Porque o que eu enxergo? Essa história, ela pode ser recontada em vários outros lugares. Não a história de Galópolis. A história de Galópolis seus lugares. é em Galópolis. Mas eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que olhar para si, para o lugar onde elas estão, se conectar com essa história desse lugar e enxergar o valor que tem essa história. Toda história tem valor. Sim. E aí eu tenho que entender como que eu vou contar essa história, como que eu vou tornar essa história interessante, como que eu vou fazer com que essa história chegue nas outras pessoas e impacte as outras pessoas. E era essa história, esse case que eu gostaria de contar e vocês estão contando maravilhosamente bem. Então, vocês aí trouxeram alguns elementos para quem está nos acompanhando e que pode transformar o seu espaço num território gastronômico. Primeiro, a gente não faz nada sozinho, ou não é verdade? Não. Bem como vocês falaram, não dava para ter só o Café Galópolis. Porque as pessoas iam ir uma vez e talvez não fossem voltar. Ou fossem voltar daqui a muito tempo, né? E daí a gente não tinha consistência, né? Mas o que a gente faz, então? A gente olha para o que a gente tem, a gente realmente enxerga aqueles pontos que vão trazer para outras pessoas interesse,
conto essa história através de várias iniciativas, trago negócios que façam sentido com aquela história, boto as pessoas que são importantes ali para contar essa história, crio essa narrativa de verdade, vou estimulando as outras pessoas a se unirem Prova isso, né? de forma colaborativa, né? Sem ninguém querer ser mais que o outro, ou maior que o outro, ou ganhar mais que o outro, entendendo que a gente vai ganhar na comunidade. E tem esse baita case que é a Galópolis e que pode ser transformado em qualquer... Aí, tu deu alguns exemplos. A gente tem o Vale dos Vinhedos, né? Próximo a gente Vale dos Vinhedos, Vale não, esqueci o nome, os Caminhos de Pedra. A gente tem Tem a vários Toscana na arredores, Itália, então a né? gente está falando de vários lugares, né, no mundo. A gente tem exemplos e agora a gente está falando de Galópolis, que é nosso. E que a gente falou agora há pouco, num outro episódio que a gente gravou dos azeites, a gente falou de uma outra região do Rio Grande do Sul, que agora a gente tem a questão dos azeites de oliva, né? Então, que já é um outro roteiro, aonde todo mundo está se conectando para contar essa história, né? Da onde surgiu, por que surgiu. Como é que vocês se sentem sendo protagonistas dessa história, gurias? Orgulho da comunidade, do trabalho que a gente faz, que foi formando todo dia, né? É um caminhozinho trilhado. É bastante orgulho O disso. pessoal da Da associação comunidade, passa lá na principalmente. frente do café e a gente tem muita fila, né? Mas a gente adora, né? Fila. Eu não gosto quando não tem. Fila. A gente tinha excursão esse final de semana, né? 6h30 a gente abriu, né? No sábado, né? E depois para atender Normal. E o pessoal fala, eles falam, e eu tenho essa responsabilidade, né? Que a gente é a locomotiva, né? Então, a gente tá dando exemplo, né? Então, esses dias eu quebrei o braço, né? Fiz a cirurgia meia-noite, 9h eu tava lá. Mas eu entendo a importância de não parar agora, entendeu? Porque qualquer movimento, a gente tá inspirando, né? Tipo assim, é turístico, né? Sim. Turista não, a gente tem um negócio turístico, não vai fechar. Nunca vai fechar. Vai fechar no domingo? Não vai fechar. Então, a gente tá, né? A gente sabe a importância da gente seguir firme, entende? Não é tipo assim, não é assim, eu poderia ficar em casa, não. A gente tem dando agora. Agora é assim, né? A gente é a locomotiva, né? A gente entende essa importância e essa responsabilidade agora, né? E para nós, agora, olhando já como estava, né, o cenário agora, a gente já entende que é um dever cumprido, né? Porque antes talvez antes tinha pessoas interessadas, né? Agora já tem pessoas realizadas e mais pessoas engajadas. Tem lugares ao redor que a gente nem sabe, né? Que nas colônias também estão abrindo as casas antigas, as casas da avó, já para receber os turistas, né? Porque visualizaram ali o bairro e estão fazendo o mesmo movimento, né? Para nós é um orgulho muito grande de fazer parte disso. E para o café, quais são os próximos passos? O que vocês pensam ali pro café? O café está sempre ligado ao bairro, né? O próximo passo agora é a Magia de Natal, a 20ª Magia de Natal, qual a gente faz parte da comissão. Então, a gente tem que encher a praça, igual foi o ano passado, novamente. Nós estamos com algumas reformas já para... um espaço lá onde a gente tem. E na parte da cultura, agora... contar mais a história, né? E mais a fundo, sabe? Contar mais. Algum produto, alguma coisa, algum lançamento de alguma coisa nova para... Esse inverno a gente colocou até a manta da tecelagem, né? Que é o grande... A gente criou o combo aconchego. Então, era uma casinha de canudinho e mais a mantinha, né? Ai, que amor! Que a gente... porque assim, ó... Nunca vai terminar a história, né? A gente vai colocando elementos, né? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa viu lá no café, né? O canudinho, não fui eu. Foi o canudinho. Eles vêm, não sei de onde vem. Eles vêm, canudinho. Tô com desejo de canudinho, né? Então, assim, eles foram pegos pelo canudinho, né?
Então, a gente vai colocando os elementos. Associando. Coloquei a casinha da Vila Operária, para ele saber, mas tem, né? Tem a história. Coloquei a mantinha, a gente vai colocando elementos, né? Cada pouco tem um elemento novo, o elemento da história. E assim, a última vez que o último elemento que eu coloquei foi a mantinha da tecelagem. Eu não precisei falar sobre ela, o pessoal já tá sabendo que tem uma Sim. tecelagem. Tu literalmente deu sabor para uma memória do bairro. É, já tá sabendo que tem a mantinha, né? Isso. Eles já estão sabendo. Exato. Sensacional. E não tem, e assim, ó, não tem nada, Impressionadíssima. não é estratégico, né? Sim. É assim, É ó. sentido. E assim, as pessoas pensam assim, não, é assim, não é fácil, sabe? Tu criar uma cultura, sabe? De valorizar, né? De pertencimento, não é fácil. As coisas estavam apagadas, né? Foi logo depois da pandemia, né? As pessoas, né, estavam, né? E as coisas estavam apagadas, a história estava não estava visível, né? Então não é fácil, né? Tipo, e a primeira coisa, tu chega ali, tu não sabe se vai ter cliente. A gente não sabia, né? Mas daí eu usei toda a bagagem que eu tinha de rede social e é constância, todo dia é constância, né? Vocês abrirem hoje, segunda-feira, tem lá o menu da semana. A gente tem festival toda semana. A gente conta história todo dia. É constância, né? Sim. Que é justamente, eu tava aqui olhando a palavra que tu disse, a gente tá tentando virar a chave, né? E daí, da história de Galópolis, enfim, eu notei que tu falou diversas vezes o canudinho de Galópolis, não o canudinho do café. É, de Galópolis. Então, é justamente isso, É essa isso. sensação. É. E, né, por que não inventando uma tradição? Mas é assim, ó, a gente tá tão engajado com Galópolis, né, na alegria e na tristeza. Se cair uma pedra lá na quarta légua e a notícia não for legal, a gente também não vai ir bem, Sim. entendeu? Uhum. Então, assim, quando deu o problema todo da água ali, Da água, da né, rachadura, etc. eu nem sabia o que nós ia fazer. Eu sei que a comunidade entrou lá dentro, botou tudo para fora, pegaram um jato d'água e começaram a limpar, né? Naquele momento ali, eu vi que o café não é meu, é deles, é da comunidade o café, né? Então, às vezes, não é opcional, né? É deles, para eles já se sentem eles podem ali não ir, sabe aquela coisa de não ir no lugar? Eles não dá para se manter com o pessoal daqui. Eles podem não ir, entendeu? Mas eles torcem. Mas assim, ó, quando precisa, é eles que estão ali do teu lado. Eles que vão estar ali. sensação de comunidade mesmo, Isso de pertencimento mesmo. É muito- do território. E é muito não- forte. devolvido em serviço, em apoio. É atitude. Em falar e dizer, nossa, o café de Galópolis. Eu sou de lá, de Galópolis também. A pessoa tem muito orgulho de falar que é de Galópolis, né? E o café que tu falou dos canudinho é realmente de Galópolis. Nas paredes do café tá contada a história do canudinho, né? Que ele não saiu dali, não é uma... Sim, Vamos dizer assim, não é uma receita autoral nossa. Não é nossa. nossa. De uma senhora de E- Galópolis, a filha dela continua gente tem contando a e veio, gente- e veio da comunidade, E da a gente- festa da comunidade. E a gente tem o maior orgulho de contar a história das pessoas. Maior orgulho, né? Não é que, não sei, a gente tem as coisas tão fáceis, né? E para eles, assim, a gente tem tudo. A gente olha o celular, a gente tem da onde tirar fontes de ideia, né? Eles tiravam da onde tanta coisa? Como eles fizeram aquelas casas, aquelas coisas, né? Aqueles Sim, há tanto pratos, tempo atrás, né? né? Os recursos Então, tão imagina, poucos. fez a polenta brustolada, né? A gente, às vezes, tem preguiça de fazer o miojo, gente. Né? A pessoa tinha que fazer o queijo, tinha que ficar fazendo a polenta. Ralando milho. Eu fiz polenta lá, agora não sou eu mais que faço a polenta, né? Mas eu fazia lá, ficava, olha, 1h30 mexendo a polenta, né? As pessoas faziam todo dia isso, e com amor. Que não tinha outra opção, né? Isso a gente tá falando coisa do século passado, Isso. de E era cento com- e tantos anos atrás. E é com amor, né? E Sim. por que não contar a história, né? Dessas pessoas que fizeram isso por nós, pra gente Sim. chegar aqui, né? E contar a história com amor, né? Não precisa inventar nada, é só contar com amor, né? Só devolver. Isso aí, gurias, 1 hora que a gente tá conversando, você sabia? Não, Meu Deus, passou bastante. Nath, tu não calou a boca. Mentira.
Eu falo um pouquinho. É verdade, a gente tá aqui conversando há 1 hora. Eu sei que a gente tinha muita história, mas eu vou dizer assim que eu tô muito impactada com a paixão, com o brilho no olho, com o amor que vocês têm pela comunidade, com toda essa transformação. Eu acho que o que a gente fala lá no Senac, que a gente faz é mudar a vida das pessoas, né? E a gente muda a vida das pessoas através da educação. E Galópolis está mudando a vida da sua comunidade através de contar uma história de verdade, de viver uma história de verdade, né? Então, isso é muito bonito e eu acho que tem um mérito fantástico, porque faz com que a gente se enxergue como gente, né? Como Isso. pessoas, a gente consegue enxergar dores, amores, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, o que que a gente pode deixar de legado. Então, parabéns, gurias, assim, ó, sensacional. Acho que esse programa aqui pode ficar lá no top 1 de histórias bonitas contadas aqui, de como a gente transforma a gastronomia em verdade. Eu Sim. acho que isso daí é sensacional. Queria que vocês se despedissem aí, deixassem os arrobas, A gente fica muito feliz. deixassem a mensagem final aí pro pessoal que tá assistindo. A mensagem é que conheçam Galópolis, né? Não só o Café Galópolis, Galópolis inteiro. E o arroba que eu tenho é do Café Galópolis. E é isso. E hoje não é dia de passar Hoje vontade. não é dia de passar vontade, esse é o nosso lema que carregamos na nossa camisetinha. Bom, Vai. vou deixar o recado. Bom, eu sempre tenho que agradecer a Nath, porque ela é minha parceira, né? Sempre, né? Bastante tempo. Eu sempre digo que eu gosto, a gente atende bem os clientes, mas quem tá bem próximo, a gente tem que estar sempre agradecendo, sempre sendo grato, né? Porque às vezes tu tá num lugar, mas é sempre porque a pessoa tá aqui do teu lado, né? Às vezes tá num silencioso, mas ela tá aqui contigo, né? Então, a minha mensagem que eu quero dizer, né? Eu como nasci em Galópolis, né? Então, eu demorei para enxergar, para ter essa visão, né? Então, para quem está assistindo, né? Abra a janela e olhe onde você está, né? Vê se não tem uma história ali para contar, né? E para valorizar e para inspirar outras pessoas. E se todo mundo fazer, né? Que nem nós temos nosso jardinzinho lá na frente. Se todo mundo cuidar do seu jardim, né? E tentar fazer o melhor, a gente consegue mudar muita coisa. E eu sou a prova que a gente consegue mudar, porque eu também, no começo, não pense que eu fui assim, eu fui motivada. As pessoas não disseram, vai dar certo. Não. Ela tá botando dinheiro fora. O que ela tá fazendo aqui? Só tinha eu, gente, lá, né? E as coisas abandonadas, né? Agora não tá mais. Mas não desistam. A gente sempre consegue fazer a diferença, né? Sempre. A gente tem uma responsabilidade social. A gente não veio aqui só para usufruir do ar, né? Veio fazer alguma coisa. Então tá, Isso. gente. Muito obrigado, meninas. Obrigado, agradece. pessoal, que nos assistiu. E dizer que compartilham justamente dessa ideia, né? Vou parafrasear alguns autores aqui. Não me lembro o nome dele, mas o nome do livro é Um Cientista na Cozinha. Que ele vai dizer que uma das maiores vergonhas é que o ser humano sabe a distância entre a Terra e a Lua, mas não a temperatura de um soufflé. Onde eu quero chegar. Às vezes a gente sabe tudo que acontece na cidade vizinha, mas na nossa nunca tem nada para fazer. Né? Então, que o pessoal possa conhecer Galópolis, conheça os outros polos e os outros territórios que estão devagarinho se formando na nossa cidade, e que a gente possa curtir aquilo que é tão próximo da gente, e como as gurias falaram, tem tantas histórias interessantes e bonitas para contar. Vocês me encontram no Tróglio, @Tróglio36, ou no @Senac Caxias do Sul, que a gente está sempre por lá, falando dos cursos, falando das coisas boas que a nossa cidade tem, e sigam a gente. Quem não assistiu os episódios passados, volta ali atrás e assiste, tem muito conteúdo bacana, muita coisa legal que a gente está explorando nessa segunda temporada. E até uma próxima. Então, eu sou Denise Sefrim, tu me encontra no @Denise_Sefrim, mas principalmente no @Senac Caxias do Sul. Nesse @ do Senac, tu vai encontrar todo o nosso portfólio de cursos, não só dos cursos de gastronomia, aqui do nosso coordenador dos cursos, o Matheus, mas também das áreas de TI, de gestão, de comércio, todas as áreas que a gente atende. Tem muita novidade, lembrando que a gente está na campanha de antecipação, e aí tu garante
a matrícula com um valor, um descontaço, na verdade. Já entrando 2026, guardando dinheiro no bolso, né? Porque é importante, vai ganhar um descontaço. Então, te convido para conhecer todo esse portfólio, conversar com a gente, fazer tuas perguntas, interagir. Eu vou dizer que realmente estou muito impactada com o nosso programa de hoje. Eu acho que tu que está assistindo, que não é aqui do Rio Grande do Sul, que não conhece a Serra Gaúcha, tu vai ter a possibilidade, ouvindo esse programa, de realmente entender como que a gente constrói um território gastronômico, como a partir da gastronomia, de uma história bem contada, a gente consegue mudar a realidade de uma comunidade inteira. A gente vai precisar, sim, de muito esforço coletivo, né? De muita colaboração, de uma boa história, como eu já falei, de muita força de vontade e de não ter medo de trabalhar. Mas com certeza a gente consegue chegar lá, né, gurias? As gurias são prova viva. Se tu não conhece aqui Galópolis, vem conhecer a Serra Gaúcha, que tá lindo de conhecer essa história e de experimentar esses sabores. Eu vou terminar com uma frase aqui, ó. Quando a gastronomia olha para o território, ela deixa de ser prato e se torna destino. Vem conhecer aqui Galópolis, vem para a Serra Gaúcha e te convido também a trabalhar a tua história e construir o teu território. É bem importante que tu tenha propriedade e tenha conhecimento dos teus sabores. Foi um prazer dividir contigo esse tempo e a gente logo em seguida tá com mais episódios aí do nosso Mudando Vidas, o podcast de gastronomia do Senac do Rio Grande do Sul. Até a próxima!